Milionário, empolgado com a ideia de viajar com a noiva em seu carro novo, não fazia ideia do que estava prestes a acontecer na concessionária. Quando foi atendido por uma vendedora, congelou de surpresa. Era sua ex-esposa, agora acompanhada de 2 gêmeos ao lado. A aparência deles: "Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história." Tão parecida com a dele, apertou seu coração. Como ela, alguém que ele conheceu tão bem, poderia ter chegado àquela situação? Cercado de luxo, dentro do carro dos seus sonhos, ele não conseguiu conter o sentimento de culpa e arrependimento. A felicidade da viagem, que deveria ser um momento de alegria, se transformou em uma dolorosa lembrança de tudo o que ele deixou para trás. A manhã paulistana se estendia lentamente sobre os arranha-céus de vidro do bairro empresarial, e os primeiros raios de sol refletiam nos cromados dos carros de luxo estacionados na concessionária da Avenida Paulista. Tomás Pereira ajustou a gravata Hermès, olhando para o próprio reflexo na superfície polida de um novo Mercedes. Aos 52 anos, ele parecia exatamente como havia sonhado 20 anos antes. Um homem de sucesso. Sua noiva, Alessandra Albuquerque, de 30 anos, tocou levemente seu braço. "Amor, essa cor é perfeita, vai ficar incrível na entrada do seu novo hotel em Florianópolis." Sua silhueta esguia, vestida com um tailleur bege da Chanel, combinava perfeitamente com o ambiente elegante da concessionária. Tomás sorriu, embora uma sombra de inquietação se escondesse em seus olhos. A concessionária era mais um lugar onde ele precisava manter a fachada de um homem nascido na riqueza. Ninguém poderia saber que seu primeiro terno só havia sido comprado na faculdade e que seu pai ainda morava em uma pequena propriedade perto de Ribeirão Preto. "O senhor e a senhora permitam que eu apresente o mais novo modelo." Uma voz familiar fez Tomás congelar. Ele se virou lentamente, já sabendo o que veria. Ana Oliveira, sua ex-esposa, estava ali, impecável em um tailleur azul marinho. 5 anos era definitivamente pouco tempo para esquecer sua voz. Por uma fração de segundo, um brilho de surpresa apareceu nos olhos de Ana, rapidamente encoberto por um sorriso profissional. "Bom dia, senhores. Vejo que vocês estão interessados em nosso modelo principal." Tomás sentiu sua mão se fechar na pasta de couro. Cada músculo em seu corpo se tensionava, pronto para fugir. Mas para onde? Era a melhor concessionária da cidade e ele precisava daquele carro para a viagem planejada. Alessandra, alheia à tensão entre os ex-cônjuges, admirava a carroceria prateada com entusiasmo. "Essa tonalidade é deslumbrante. O que você acha, amor?" Ana, mantendo seu profissionalismo inabalável, começou a apresentação. Sua voz era calma e objetiva, como se estivesse vendendo o carro a um completo estranho. Tomás a observava, de soslaio, notando mudanças sutis. Um novo corte de cabelo, uma postura mais segura, finas rugas ao redor dos olhos que ele não lembrava. O modelo é equipado com o mais novo sistema de áudio da Burmester. Ana continuou a apresentação. E Tomás se lembrou de sua última briga. Naquela ocasião, ela também falara em tom calmo, mas sobre como ele havia sufocado suas ambições profissionais por anos, como se envergonhava de ser visto com ela em público, pois ela não se encaixava em sua imagem fabricada. Agora, ela era uma especialista em marcas de luxo. Movimentava-se no mundo dos carros de alta classe com graça e autoconfiança. Tomás sentiu um choque de ironia. Sua ex-esposa se encaixava perfeitamente no mundo ao qual ele tão desesperadamente tentara integrá-la um dia. "E o sistema de segurança?" perguntou Alessandra, inclinando-se sobre o painel. "Vamos fazer uma longa viagem pelo Brasil. Quero me sentir segura." "Claro!"
Ana acenou com a cabeça. Este modelo é equipado com o mais moderno sistema de assistência à direção. Sua voz falhou por um instante quando ela olhou para Tomás. Será que ela também se lembrava de suas viagens juntos, aquelas primeiras, quando eles dirigiam um velho Fusca e planejavam um grande futuro? Tomás percebeu que Ana usava um relógio caro, um modelo que ele havia prometido comprar para o seu 10º aniversário de casamento. Eles não chegaram a essa data. O divórcio foi rápido e doloroso, como arrancar um curativo. Agora, olhando para ela, ele se perguntava se realmente se tratava da incompatibilidade dela com seu mundo, ou se era seu próprio medo do passado, que ela conhecia muito bem. Vamos ficar com ele, disse ele de repente, interrompendo a apresentação. Alessandra o olhou com admiração. Ana com um sorriso profissional. Quando podemos assinar os documentos? Convido vocês ao meu escritório. Ana gesticulou em direção à sala de vidro no fundo da concessionária. Prepararei todos os documentos necessários. Seguindo-a, Tomás sentia o olhar indagador de Alessandra em suas costas. Ele sabia que teria que inventar uma explicação convincente para sua pressa. Mas naquele momento, tudo o que importava era terminar aquela situação o mais rápido possível. No pequeno escritório, Ana preparava os documentos com eficiência. Seus movimentos eram precisos e seguros, completamente diferentes daqueles gestos inseguros que ele lembrava de seu casamento. Tomás a observava furtivamente, perguntando-se se a vida sem ele realmente havia lhe feito bem. Por favor, assine aqui e aqui. Ana apontou os lugares apropriados nos documentos. Seus dedos se tocaram por um instante ao passar a caneta. Tomás sentiu um familiar formigamento que imediatamente sufocou. Isso pertencia ao passado. Ao saírem da concessionária, Tomás se sentiu como se estivesse fugindo. Alessandra se encantava com sua nova aquisição, já planejando a rota de sua viagem romântica. E ele não conseguia parar de pensar em como Ana havia mudado e no que mais poderia ter mudado em sua vida nesses 5 anos. O que ele não sabia era que Ana, assim que a porta da concessionária se fechou atrás deles, desabou pesadamente em sua cadeira de escritório. Com mãos trêmulas, pegou o telefone e olhou para o papel de parede. Uma foto de 2 crianças de 4 anos com olhos castanhos familiares. Os olhos delas. Ela respirou fundo, tentando acalmar seu coração acelerado. Era apenas um encontro de negócios, repetia para si mesma. Nada mais. Mas ambos sabiam que era apenas o começo. Ana estava sentada em seu apartamento em Ipanema, olhando para a tela do laptop, onde estava o pedido de Tomás Pereira. A luz dos postes de rua entrava pelas grandes janelas, criando reflexos dourados na superfície de vidro. Do quarto das crianças vinha o som abafado de risos. A dona Lourdes, sua babá de confiança, lia uma história para os gêmeos antes de dormir. Os dedos de Ana pairaram sobre o teclado. Teoricamente, ela deveria enviar um e-mail padrão confirmando o pedido. Mas como escrever "Prezado Senhor Pereira" para o homem com quem passou 10 anos de sua vida? O homem que era pai de seus filhos, embora ele não soubesse disso? Ela se levantou e foi até a porta do quarto das crianças. Mateus e Sofia já estavam deitados em suas camas. Seus cabelos escuros espalhados pelos travesseiros lembravam-na do jovem Tomás. Ela não conseguiu conter um sorriso amargo. O destino tinha um estranho senso de humor. Por anos, Tomás a convencera de que eles não estavam prontos para ter filhos, que ele precisava construir seu império primeiro. E agora? Agora ele tinha uma noiva da idade da filha deles. Obrigada, dona Lourdes. Ela sussurrou para a babá. Amanhã, como sempre? A mulher mais velha acenou com a cabeça, recolhendo suas coisas. O Mateus deve estar com um dente nascendo. Ficou um pouco chorão hoje, e igualzinho ao pai dele, nessa foto que a senhora mostrou. Ana congelou.
Às vezes, ela esquecia que Dona Lourdes sabia a verdade. Ela era a única pessoa em quem havia confiado seu segredo, quando precisara desesperadamente de ajuda com os recém-nascidos. Ela voltou para o laptop e finalmente escreveu um e-mail oficial, informando a data de retirada do carro, profissionalmente, com segurança, sem emoções, exatamente como ela havia aprendido a viver nos últimos 5 anos. Enquanto isso, no penthouse na Vila Olímpia, Tomás enfrentava seus próprios demônios. Ele estava de pé na janela, observando a paisagem noturna de São Paulo, enquanto Alessandra tomava banho. Em sua mão, ele segurava um copo de uísque que trouxera de uma recente viagem de negócios à Escócia. Essa vendedora foi incrível. Alessandra saiu do banheiro envolvida em um roupão felpudo. Ela era tão boa no que fazia. Devemos convidá-la para jantar como agradecimento. Tomás engasgou com o uísque. Não acho que seja uma boa ideia. Por que não? Ela concordou em adiantar a entrega só para nós. Alessandra se aproximou dele, passando o braço por sua cintura. Além disso, eu notei como ela te olhava. Acho que ela gostou de você. A ironia da situação fez Tomás colocar o copo na mesa. Como explicar à sua noiva que a mulher que ela planejava apresentar a ele havia sido sua esposa por 10 anos? Apenas, não vamos misturar assuntos profissionais com assuntos pessoais, ele disse finalmente, beijando a testa de Alessandra. Era uma mentira segura, uma das muitas sobre as quais ele havia construído sua nova vida. Na manhã seguinte, Tomás estava sentado em seu escritório, no edifício Mirante do Vale, analisando os relatórios do hotel em Florianópolis. Os números na tela se transformavam em manchas borradas. Ele não conseguia parar de pensar em Anam, em como ela havia lidado profissionalmente com o encontro deles, em como ela havia mudado, e no fato de que ele teria que encontrá-la novamente na retirada do carro. Senhor Pereira, sua assistente entrou no escritório. Estão ligando de Florianópolis. Há problemas com as licenças de construção da nova ala do hotel. Tomás suspirou aliviado. O trabalho sempre fora uma boa maneira de escapar de problemas pessoais. Me ligue para eles. Mas mesmo durante a videoconferência com os advogados, seus pensamentos vagavam. Ele se lembrou de seu primeiro apartamento, um pequeno estúdio em Pinheiros, onde eles planejaram o futuro. Ana sempre teve talento para negócios. Ela foi a primeira a sugerir investir naquele hotel em decadência, em Paraty. Naquela época, ele não a ouvira, muito ocupado construindo sua imagem de grande empresário. À tarde, ele recebeu um e-mail de Ana, curto, profissional, com informações sobre a data de retirada do carro, sem caro Tomás, sem observações pessoais, como se realmente fossem estranhos. Preciso te contar algo, disse ele à noite para Alessandra, enquanto eles jantavam em um restaurante elegante na Oscar Freire. Ele sabia que precisava avisá-la sobre o próximo encontro na concessionária. Mas foi então que o garçom trouxe uma mensagem. O chefe, amigo de Alessandra da faculdade, havia preparado um prato especial para eles e queria apresentá-lo pessoalmente. O momento passou. As palavras permaneceram não ditas. Ao mesmo tempo, Ana estava colocando os gêmeos para dormir. Sofia, como sempre, queria mais uma história. Mamãe, por que algumas crianças têm pai e nós não? Ela perguntou de repente, abraçando seu urso de pelúcia. Ana sentiu seu coração subir na garganta. Cada família é diferente, querida. Algumas crianças moram apenas com a mãe, outras apenas com o pai e outras com ambos os pais. Mas por que nós não temos pai? O papai de vocês... Ana hesitou. Como explicar uma situação tão complicada para crianças de 4 anos? O papai de vocês não sabe que vocês existem. É uma longa história. Vou contar para vocês quando vocês forem maiores. Mateus, que até então havia fingido dormir, abriu os olhos. E se a gente pudesse contar para ele? Talvez ele gostasse da gente. Ana abraçou as 2 crianças, sentindo lágrimas em seus olhos.
Talvez um dia, ela sussurrou, sabendo que esse um dia havia chegado inesperadamente. Mais tarde, sentada em seu escritório, ela olhava fotos antigas em seu laptop. Tomás em seu casamento, jovem e cheio de ambições. Tomás na inauguração do primeiro hotel. Tomás com seus pais no Natal. A cada foto era possível ver como ele havia mudado. Ternos mais caros, penteado mais estilizado, sorriso cada vez mais artificial. Ela parou na última foto juntos, tirada um mês antes do divórcio. Eles já eram estranhos naquela época, embora ainda não soubessem disso. Nem ela sabia que uma nova vida estava crescendo em seu ventre. Na verdade, duas vidas. O som de um e-mail chegando a interrompeu de sua reflexão. Uma confirmação da fábrica. O carro de Tomás havia sido danificado durante o transporte. O reparo levaria pelo menos 3 semanas. Ana olhou para o relógio. Já era depois da meia-noite. De manhã, ela teria que ligar para Tomás e dar a notícia. Mais uma confrontação que ela preferia evitar, mas talvez fosse um sinal do destino. Talvez fosse a hora de alguns segredos virem à tona. Antes de ir dormir, ela foi ver as crianças. Elas dormiam abraçadas, como sempre. Sob a luz do abajur, seus rostos pareciam tão parecidos com os de Tomás que doía. Como ela pudera esconder sua existência dele por tanto tempo? E agora, quando o destino cruzava seus caminhos novamente, ela teria coragem de dizer a verdade? Compreendo, disse Tomás ao telefone, sua voz tensa como uma corda. Ele estava sentado atrás de sua mesa, de mogno, e o azul da manhã paulistana invadia seu escritório pelas janelas panorâmicas. Então a senhora está dizendo que o carro está danificado? Infelizmente, sim, respondeu Ana, mantendo o tom profissional. Houve uma colisão durante o transporte. O reparo levará cerca de 3 semanas, mas posso oferecer um carro reserva da mesma categoria. Tomás esfregou as têmporas. A viagem planejada pelos castelos brasileiros seria um presente de aniversário para Alessandra. A senhora tem algo em uma cor semelhante? Alessandra gostou muito da cor prata. Na verdade, Ana hesitou. Temos um modelo idêntico na mesma cor. É meu carro de demonstração que uso para apresentações. É praticamente novo, tem apenas 2.000 quilômetros rodados. Tomás sentiu seu estômago se contrair. Dirigir o carro de Ana parecia uma piada de mau gosto do destino. Não gostaria de privar a senhora de seu carro de trabalho. Não tem problema, passo a maior parte do tempo na concessionária. Ana tentou soar neutra, embora seu coração batesse como um martelo. Além disso, acabamos de receber um novo modelo de demonstração. Neste momento, Alessandra entrou no escritório de Tomás, radiante de entusiasmo. Amor, acabei de falar com o arquiteto de interiores do hotel em Florianópolis. Tenho ótimas ideias para... Ela parou vendo a expressão dele. Aconteceu alguma coisa? Tomás tampou o microfone com a mão. Nosso carro está danificado. Teremos que esperar 3 semanas. Ah, não. Alessandra ficou triste. E nossa, viagem? Ana, ouvindo a conversa abafada pelo telefone, sentiu uma pontada no coração. Ela se lembrava de como Tomás planejara surpresas semelhantes para ela. Posso preparar um carro reserva para hoje à tarde, ela disse em voz alta. Alessandra ficou alegre. É a senhora Oliveira, a vendedora simpática de São Paulo? Pergunte se podemos ir imediatamente. Tomás suspirou, derrotado pelas circunstâncias. Estaremos lá em 1 hora, ele disse ao telefone, imaginando o quanto o destino devia estar rindo dele. Ana desligou o telefone e olhou para a foto dos gêmeos em sua mesa. Na noite anterior, ela os deixara com sua irmã, Clara, que morava em Higienópolis. Ela não podia arriscar que Tomás visse as crianças durante a retirada do carro. Tudo. Bem? Perguntou Camila, a jovem recepcionista. Você está pálida como um lençol. Sim, sim. Ana forçou um sorriso. É só uma situação complicada com um cliente.
Uma hora depois, Tomás e Alessandra chegaram à concessionária. Ana já os esperava com os documentos e as chaves de seu carro. Seu Mercedes prata brilhava sob o sol da tarde, impecavelmente limpo. É idêntico. Alessandra bateu palmas de admiração. Nem vou perceber a diferença. Por favor, assine aqui. Ana entregou os documentos a Tomás, tentando não olhar em seus olhos. Mas quando seus dedos se tocaram acidentalmente ao passar a caneta, ela sentiu aquele familiar formigamento. Por uma fração de segundo, seus olhares se encontraram. Neste momento, o telefone de Tomás tocou. Desculpe, preciso atender. De Florianópolis, ele disse saindo. A senhora tem um ótimo gosto, disse Alessandra, examinando o interior do carro. Essa cor, esses detalhes, tudo é tão elegante. Ana sorriu tristemente. Obrigada. Passo muito tempo escolhendo os modelos certos para nossos clientes. A senhora deve ser muito ocupada. Tem família? Filhos? Ana sentiu o sangue esvair-se de seu rosto. Felizmente, Tomás voltou naquele momento, visivelmente nervoso. Temos um problema em Florianópolis. Preciso ir para lá hoje mesmo. Mas nossa viagem... Alessandra começou. Vamos juntos. Podemos unir o útil ao agradável. Tomás assinou os documentos rapidamente. Obrigada pela ajuda, senhora Oliveira. Ana observou-os entrando em seu carro. O carro que ela havia comprado com suas primeiras grandes comissões, que era seu orgulho e símbolo de independência. Agora seu ex-marido e sua jovem noiva dirigiriam nele. Tome cuidado com a segunda marcha, ela gritou, antes de eles partirem. Às vezes trava em acelerações bruscas. Tomás acenou com a cabeça. Claro que ele lembrava do hábito dela de avisá-lo sobre as menores falhas. Isso o irritava antes, agora causou uma onda de nostalgia indesejada. Quando o Mercedes prata desapareceu na esquina, Ana desabou na cadeira em seu escritório. Ela teria que ligar para Clara, avisá-la de que Tomás estava indo para Florianópolis. E se ele fosse parar no mesmo hotel onde a feira de automóveis de luxo aconteceria na semana seguinte, na qual ela também participaria? Seu telefone vibrou. Uma mensagem da babá. Uma foto dos gêmeos no parque, sorrindo, com sorvetes nas mãos. Tomás sempre gostou de sorvete de baunilha. Ela se lembrou do nada. O Mateus também só gosta desse sabor. Ao mesmo tempo, na rodovia BR-101, Tomás dirigia o carro de Ana, tentando ignorar o familiar cheiro de seu perfume no interior. Alessandra estava mexendo em algo em seu tablet, planejando a decoração dos interiores do hotel. Eu estava pensando em detalhes dourados no lobby, ela disse. Isso dará à área um toque real. Resmungou Tomás, com a mente em outro lugar. Ana sempre dizia que dourado era pretensioso, que a verdadeira elegância estava na simplicidade. Talvez ela estivesse certa, afinal, agora ela ganhava a vida, aconselhando sobre carros de luxo. Amor, você está me ouvindo? Alessandra tocou seu braço. Desculpe, me perdi nos pensamentos. O problema em Florianópolis? Você tem certeza de que é só isso? Alessandra o observou atentamente. Você tem andado distraído ultimamente. Tomás apertou as mãos no volante. O mesmo volante que Ana tocava todos os dias. É por causa do hotel. Inverti todas as minhas economias nele. Não era uma mentira completa. O hotel em Florianópolis realmente havia absorvido uma parte significativa de seu capital. Mas a verdade era que desde o encontro com Ana, seu mundo cuidadosamente organizado começara a se desfazer. A luz de alerta de combustível piscava no painel. Precisamos abastecer, disse ele, entrando no posto mais próximo. Enquanto estava perto do posto de gasolina, seu olhar caiu em um desenho infantil preso atrás do protetor solar. Duas figuras,
se segurando pelas mãos, desenhadas com giz de cera colorido. Ele sentiu uma estranha pressão na garganta. De quem seria a criança? Ana tinha uma nova família agora? Ele não sabia se esse pensamento o acalmava ou, pelo contrário, o machucava. Ele mesmo não entendia o porquê. No espelho retrovisor, ele viu Alessandra falando ao telefone, gesticulando energicamente. Ela era jovem, bonita, cheia de vida, exatamente o que ele precisava para sua nova imagem. Pelo menos era o que ele pensava até agora. Voltando para o carro, ele acidentalmente derrubou algo debaixo do assento. Ele se abaixou para pegar. Era um bichinho de pelúcia infantil, um pequeno urso de pelúcia. Ele rapidamente o colocou de volta debaixo do assento, fingindo que não havia percebido. Mas as perguntas já estavam germinando em sua cabeça. Quem era Ana agora? O que ela estava escondendo dele? E por que, depois de 5 anos, ele ainda não conseguia se livrar da sensação de ter cometido o maior erro de sua vida? Florianópolis os recebeu com chuva. As gotas batiam contra as janelas do Mercedes Prata, enquanto Tomás manobrava pelas ruas estreitas do centro histórico. O hotel Praia dos Ingleses, sua mais nova empreitada, erguia-se à sua frente como uma imponente mansão em estilo colonial, sua fachada renovada, contrastando com a escuridão da tarde de outubro. Não está tão ruim assim, disse Alessandra, observando o prédio. Você disse que havia problemas estruturais? Tomás estacionou na frente da entrada. Durante a reforma, descobriram rachaduras nos alicerces. Teremos que reforçar toda a estrutura. Seu arquiteto, Pedro Carvalho, já estava no saguão, com uma pasta cheia de documentos. Senhor Pereira, a situação é mais grave do que esperávamos. O inspetor de obras... Talvez primeiro nos hospedemos? Interrompeu Tomás, percebendo o cansaço no rosto de Alessandra. Nos encontramos em 1 hora no restaurante. Sua suíte ficava no último andar, com vista para a praia. Alessandra foi imediatamente até a janela. Apesar de tudo, é um lugar deslumbrante. Você teve sorte de conseguir comprar esse prédio. Tomás sentiu um aperto de culpa. Foi Ana quem primeiro percebeu o potencial da propriedade, quando ainda eram casados. Ela o convencera de que era um excelente investimento, mas naquela época ele preferia construir arranha-céus de vidro em São Paulo. Preciso tomar um banho antes da reunião, disse ele, fugindo para o banheiro. Sob o chuveiro quente, ele tentava organizar seus pensamentos. Os problemas com o hotel, a presença de Alessandra, as lembranças de Ana, tudo isso se misturava em sua cabeça como em um pesadelo. Enquanto isso, em outra parte de Florianópolis, Ana acabava de buscar os gêmeos com sua irmã. Clara morava em um apartamento aconchegante em Santo Antônio, onde concordou em cuidar das crianças durante sua viagem de trabalho. Como você se sente? Perguntou Clara, enquanto as crianças corriam para brincar. Sei que deve ser difícil para você estar na mesma cidade que ele. Ana suspirou, apoiando-se na pia da cozinha. Eu não esperava ter que enfrentá-lo tão cedo. Eu pensei que essa feira de automóveis seria uma simples viagem de trabalho. E se for um sinal? Clara serviu chá para elas. Talvez seja a hora de ele saber a verdade? Mamãe, Sofia gritou do quarto. Mateus está dizendo de novo que o papai não quer a gente. Ana sentiu seu coração apertar. Desde que completaram 4 anos, os gêmeos perguntavam cada vez mais sobre o pai. Desculpe, preciso... Vá, disse Clara com compreensão. Só lembre-se, quanto mais você demorar, mais difícil será explicar tudo. No quarto das crianças, Mateus estava sentado emburrado em um canto, enquanto Sofia brincava com blocos. Mãe, Ana se abaixou perto do filho. Por que você fala isso? Porque se ele nos quisesse, estaria com a gente, disse Mateus, e em seus olhos castanhos, idênticos aos de Tomás, brilhavam lágrimas, como o pai do Caio da escolinha. Ana o abraçou forte. Não é assim, meu amor. O papai de vocês, ele simplesmente não sabe de vocês. É muito complicado. Por que você não conta para ele?
Perguntou Sofia, se aproximando deles. É mesmo? Por quê? Completou Mateus. Ana olhou para seus rostos inocentes e pela primeira vez realmente hesitou. Ela tinha o direito de esconder o pai deles. Dele, as crianças. À noite, quando os gêmeos já estavam dormindo, Ana estava sentada na sala de Clara, revisando os documentos da feira. O hotel Praia dos Ingleses estava na lista de parceiros do evento. Ironicamente, era lá que ela ficaria durante a feira. Você deveria cancelar sua participação, sugeriu Clara, colocando uma taça de vinho à sua frente. Não posso. É o maior evento do setor. Minha ausência levantaria suspeitas. E se você se encontrar com ele? Vou me comportar profissionalmente, como sempre fiz. Ana tomou um gole de vinho. Afinal, eu era boa nisso na concessionária. Clara balançou a cabeça, mas era um encontro curto. Agora, vocês estarão no mesmo hotel por alguns dias. Ao mesmo tempo, no restaurante do hotel, Tomás estava ouvindo o relatório do arquiteto. Os problemas com os alicerces eram mais sérios do que se esperava, e os custos de reparo poderiam comprometer a liquidez financeira de todo o empreendimento. Podemos tentar negociar com o órgão de patrimônio histórico, sugeriu Pedro. Mas isso vai demorar. Alessandra, que estava ouvindo a conversa, se animou de repente. E que tal combinar a reforma com algum evento promocional? Mostrar que nos preocupamos com o patrimônio histórico da cidade? Tomás olhou para ela com interesse. O que você tem em mente? Na semana que vem tem uma feira de carros de luxo aqui. Poderíamos ser parceiros do evento, mostrar o hotel a um público maior. Tomás sentiu o sangue esvair-se do seu rosto. A feira de automóveis. Ana certamente estaria lá. Essa é uma ideia interessante, ele disse. Mas talvez primeiro nos concentremos na estrutura. Mais tarde, deitado sem dormir na cama do hotel, Tomás ouvia a respiração regular de Alessandra dormindo. Ele voltou nos pensamentos ao urso de pelúcia que encontrou no carro e ao desenho. Será que Ana tinha uma nova família? Por que esse pensamento o deixava tão perturbado? Ele se levantou silenciosamente e foi até a janela. Florianópolis à noite o lembrava de seus primeiros anos de casamento, cheia de esperanças e planos para o futuro. Naquela época, tudo parecia mais simples, antes que sua ambição e vergonha de sua própria origem destruíssem o que poderia ter sido lindo. O telefone na mesinha de cabeceira vibrou, uma mensagem dos organizadores da feira, confirmando a parceria do hotel no evento. Tomás suspirou profundamente. O destino aparentemente tinha outros planos para ele do que um fim de semana tranquilo com sua noiva. Em cima da mesa estavam os documentos de registro do Mercedes alugado. Ele olhou para a elegante assinatura de Ana na parte inferior da página. Um dia ele conhecia cada detalhe da caligrafia dela. Agora ela parecia mais sofisticada, mais segura, como ela mesma. Na semana seguinte eles se encontrariam novamente. Desta vez, ele não poderia se esquivar com um telefonema urgente ou pressa. Eles teriam que conversar, e ele não tinha certeza se estava pronto para isso. Uma semana depois, o saguão do hotel Praia dos Ingleses estava cheio do barulho dos preparativos para a feira. Os funcionários estavam montando os estandes, e os primeiros representantes das marcas de carros de luxo chegavam com suas equipes. Tomás observava tudo de seu escritório no primeiro andar, sentindo uma crescente inquietação. A programação de reuniões de hoje, sua assistente local, Dona Helena, colocou uma pasta na sua frente. Às 15h chega a equipe da Mercedes-Benz. Tomás sentiu sua garganta secar. Quem exatamente? A senhora Ana Oliveira, principal representante comercial, e sua equipe. Neste momento, Alessandra entrou no escritório, radiante de entusiasmo. Amor, você precisa ver o que preparamos no pátio. Os carros antigos vão ficar lindos em frente à fachada reformada. Tomás forçou um sorriso.
Você se saiu muito bem com a organização. Ah, e adivinhe quem vai vir? A senhora Oliveira, aquela vendedora simpática de São Paulo. Ela será a principal apresentadora da Mercedes. Sim, eu acabei de saber, resmungou Tomás, ajustando a gravata. Enquanto isso, Ana estava parada na frente do espelho em seu quarto de hotel, tentando controlar o tremor em suas mãos. Os gêmeos estavam com Clara, que concordou em cuidar deles durante toda a semana da feira. Na noite anterior, ela levou muito tempo para fazê-los dormir. Mamãe, você vai trazer fotos dos carros? Pediu Mateus. E vai contar tudo sobre a feira? Acrescentou Sofia. Claro, meus amores. Ana os abraçou fortemente, sentindo um aperto de culpa. Por quanto tempo ela ainda conseguiria esconder a verdade? Agora, vestindo seu tailleur azul marinho de trabalho, ela repetia para si mesma que conseguiria. Era apenas uma semana. Profissionalismo, acima de tudo. Bom dia a todos. Ela saudou sua equipe no restaurante do hotel durante o café da manhã. Em 1 hora começamos a preparar o estande. Marcelo, você cuida da iluminação. Beatriz, você fica responsável pelos materiais promocionais. Ao dar as ordens, ela se sentiu mais confiante. Era sua área de atuação, o mundo dos carros de luxo, onde o profissionalismo e o conhecimento do produto eram importantes. Não havia espaço para dramas pessoais. No pátio do hotel, estava ocorrendo o descarregamento dos primeiros modelos. Alessandra, em um tailleur bege da Chanel, com um tablet na mão, supervisionava a instalação dos estandes e a iluminação. Tomás a observava da janela, pensando quando sua vida havia ficado tão complicada. Senhor Pereira, Dona Helena entrou no escritório. Há um problema com a acomodação da equipe da Mercedes. O hotel está em reforma no 3º andar e faltam alguns quartos. Isso já estava acertado há 1 mês. Sim, mas tivemos que fechar toda a ala devido às obras. Tomás suspirou profundamente. Onde a principal apresentadora está hospedada? A senhora Oliveira, na suíte do 4º andar, logo abaixo de vocês. A consciência de que Ana estaria dormindo um andar abaixo fez Tomás se sentir desconfortável, como se o passado estivesse literalmente a seus pés, pronto para invadir o presente a qualquer momento. Às 3 horas da tarde, quando a equipe da Mercedes entrou no pátio, Tomás propositalmente prolongou a reunião com o inspetor de patrimônio histórico. Ana, em seu papel profissional, supervisionava a organização dos modelos sem saber que estava sendo observada. Talvez movamos a limusine clássica para mais perto da fonte? Alessandra se aproximou de Ana com o tablet. A luz ficará melhor ali. Ótima ideia. Ana sorriu sinceramente. A jovem tinha um excelente senso estético. Em outras circunstâncias, elas poderiam ter se tornado amigas. A senhora precisa jantar conosco, insistiu Alessandra. Tomás certamente também gostaria de agradecer pela ajuda com o carro reserva. Isadora sentiu sua máscara profissional começar a rachar. Muito obrigada, mas já tenho compromissos. Talvez outra hora. À noite, quando a maioria dos hóspedes se retirou para seus quartos, Isadora estava sentada no bar do hotel, olhando as fotos dos gêmeos em seu celular. Caio e Sofia no parque, no carrossel, com sorvetes. Seus sorrisos lhe partiam o coração. Crianças lindas! Ouviu uma voz atrás dela. Era Gabriela, que acabara de entrar no bar. São da sua família? Isadora guardou o celular rapidamente. Sim, meus filhos. Não sabia que você tinha filhos. Quantos anos eles têm? 4, respondeu Isadora, sentindo sua voz tremer levemente. É uma idade maravilhosa. Gabriela sentou-se ao lado dela. Sabe, eu e Ricardo também estamos planejando uma família. Quer dizer, eu estou planejando. Ela riu. Ele fica repetindo que ainda não é a hora. Isadora sentiu seu estômago se contrair. A história, aparentemente, gostava de se repetir. Nesse momento, Ricardo entrou no bar. Parou a meio passo, vendo as duas mulheres sentadas juntas. Amor, vem, aqui,
chamou Gabriela. A Isadora estava me mostrando fotos dos filhos dela. Ricardo aproximou-se lentamente, como alguém indo para o cadafalso. Isadora sentiu suas mãos começarem a suar. Ele deveria ver as fotos? Reconheceria suas feições nas crianças? Mas antes que ele chegasse ao bar, o alarme de incêndio disparou. Um som estridente de sirenes encheu os corredores. "Senhores, por favor, evacuem o prédio calmamente", gritou o chefe de segurança. "É apenas um simulacro, mas precisamos seguir os procedimentos." Na confusão, Isadora conseguiu escapar. De pé no pátio, entre outros hóspedes, ela observou Ricardo colocar o braço ao redor de Gabriela, protegendo-a do frio da noite. Um dia, ele a abraçava assim. Naquela noite, nem Ricardo nem Isadora conseguiram dormir. Ele ficou na cama, ouvindo os sons do andar de baixo, onde sabia que ela estava. Isadora sentou-se perto da janela de sua suíte, olhando para o Cristo Redentor iluminado e se perguntando por quanto tempo ainda conseguiria manter seu segredo. E entre eles, andar após andar, estendia-se o abismo de 5 anos de mentiras e mal-entendidos, pronto para ruir a qualquer momento como os alicerces defeituosos de um velho hotel. O primeiro dia da feira começou com a cerimônia de abertura no saguão principal do Hotel Copacabana Palace. Ricardo, como anfitrião do evento, estava em um pequeno pódio, proferindo um discurso de boas-vindas. Seu olhar involuntariamente vagava para Isadora, que estava na primeira fila com outros palestrantes. "Por isso, fico feliz em receber os mais ilustres representantes do setor automobilístico nas dependências do nosso histórico hotel", dizia ele, tentando se concentrar no texto. "Tradição e modernidade se encontram aqui de forma excepcional." Isadora ouvia sua voz, a Issy, mesma que outrora sussurrava palavras carinhosas ao amanhecer. Agora era mais formal, equilibrada, perfeitamente adequada à sua nova imagem. Mas quando seus olhares se cruzaram, ela viu em seus olhos algo familiar, alguma sombra do antigo Ricardo. "Discurso excelente", disse Gabriela, beijando-o na bochecha quando ele desceu do pódio. "Agora vamos. Você precisa ver a exposição da Mercedes. A Isadora preparou algo especial." Ricardo sentiu seu estômago se contrair. "Talvez mais tarde? Tenho uma reunião com..." "Bobagem. Você é o anfitrião, precisa ver todos os estandes." No estande da Mercedes, Isadora acabava de instruir seu assistente João. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela ajustava os materiais promocionais. O celular em sua bolsa parecia pesar 1 tonelada. Ela recebera uma foto de sua irmã pela manhã. Os gêmeos brincavam no parque e Caio usava uma camiseta exatamente no mesmo tom de azul que Ricardo usava atualmente. "Isadora!" exclamou Gabriela, puxando Ricardo relutante. "Você pode nos contar sobre essa belíssima limousine?" Isadora respirou fundo. Profissionalismo, só isso importava. "Claro, este é o mais novo modelo da nossa limousine principal. Observem as soluções inovadoras no cockpit." Durante a apresentação, seus olhares se encontravam acidentalmente, e cada um desses encontros era como uma faísca acendendo velhas lembranças. Ricardo notou que Isadora ainda tinha o mesmo hábito de colocar o cabelo atrás da orelha quando estava nervosa. Isadora percebeu que ele ainda coçava a nuca quando se sentia desconfortável. "E o sistema de segurança?" perguntou Gabriela, inclinando-se sobre o volante. "No nosso Mercedes reserva, funciona perfeitamente." "Sim, todos os nossos modelos." Isadora interrompeu quando seu celular vibrou. Mensagem de sua irmã. "Caio está com febre. O médico ligou." Sentiu o sangue escorrer de seu rosto. "Desculpe, preciso..." Saiu correndo do estande, deixando os convidados desorientados. "O que aconteceu?" Gabriela olhou interrogativamente para João. "Isadora tem um problema pessoal."
murmurou o assistente. Talvez eu termine a apresentação? Ricardo olhou para Isadora se afastando, sentindo uma inquietação estranha. Ele se lembrava daquele olhar em seus olhos. Ela tinha a mesma expressão quando ligaram para ela sobre a doença de sua mãe. Talvez devêssemos verificar se está tudo bem, sugeriu Gabriela. Não, disse Ricardo rapidamente. Não é da nossa conta. Em seu quarto de hotel, Isadora discava o número de sua irmã com mãos trêmulas. Como ele está? Qual a febre? Já está melhor, sua irmã a tranquilizou. O médico receitou antibiótico, mas Caio fica perguntando por você. Mamãe? Ouviu uma vozinha fraca no telefone. Quando você vai voltar? Em breve, meu amor. Como você se sente? Mal. Quero você aqui. Isadora sentiu as lágrimas subirem aos seus olhos. Eu sei, meu bem. Eu também quero você aqui. Que tal você me contar o que vocês fizeram hoje com a tia? Estávamos no parque e Sofia encontrou um homem que parecia com a gente na foto. Isadora congelou. Que foto? A que você tem no quarto do casamento. Sentiu seu coração acelerar. A foto do casamento. Ela a guardava em uma gaveta bem escondida do mundo. Mas as crianças aparentemente a encontraram. Caio, escuta. A porta foi interrompida por batidas. Isadora, era a voz de Gabriela. Tudo bem? Querida, tenho que desligar. Ela sussurrou ao telefone. Ligo de novo em breve. Ela abriu a porta, tentando assumir uma expressão calma. Gabriela estava no corredor com uma expressão preocupada. Desculpe pelo ocorrido, disse Isadora. Meu filho está doente. Ah, coitadinho. Quantos anos? Ele tem 4, respondeu Isadora automaticamente, antes que pudesse se controlar. Como o meu afilhado. Gabriela se alegrou. Ele também tem 4 anos. Adora carros, talvez um dia. Nesse momento, a voz de Ricardo veio de trás dela. Gabriela, o chefe quer conversar com você sobre o menu do jantar de gala. Isadora e Ricardo se olharam por cima do ombro de Gabriela. Em seus olhos havia uma pergunta, nos dela medo. Desculpe, tenho que voltar ao trabalho, disse Isadora rapidamente fechando a porta. Ela se apoiou nela, escorregando lentamente. Para o chão. Na tela do telefone ainda havia a foto de Caio com febre enviada por sua irmã. O menino olhava para a câmera com os olhos castanhos de seu pai, que estava a poucos metros de distância, inconsciente de sua existência. Ricardo acompanhou Gabriela até o restaurante, mas seus pensamentos giravam em torno da reação de Isadora. Algo não batia. Algo em seu comportamento, na maneira como ela reagiu à notícia. Isso lhe lembrava seus últimos meses de casamento, quando ele sentia que ela estava escondendo algum segredo. À noite, durante o jantar, ele a observou discretamente. Ela voltou para a sala de reuniões, profissional como sempre, mas mais pálida que o normal. De vez em quando, ela verificava o telefone, e seu rosto se iluminava por um momento, como se tivesse recebido uma boa notícia. Presidente, um dos investidores chamou sua atenção. O que o senhor acha da expansão da rede de hotéis para o Sul? Ricardo se forçou a se concentrar na conversa, mas de canto de olho viu Isadora saindo do jantar. Desta vez, sua mão tremia quando ela levava o telefone ao ouvido e lágrimas brilhavam em seus olhos. O que estava acontecendo? E por que, depois de 5 anos, ele ainda sentia que deveria ir atrás dela e perguntar se estava tudo bem? O segundo dia da feira trouxe uma chuva torrencial. O calçamento de Ipanema brilhava como prata polida e jatos d'água escorriam pelas janelas de carros antigos expostos no pátio do hotel. Os organizadores apressadamente transferiram parte da exposição para dentro do prédio. Isadora estava perto da janela de seu quarto de hotel, conversando ao telefone com sua irmã. Como ele está? A febre baixou, mas ele ainda está fraco, respondeu sua irmã. Ficou a noite toda perguntando por você. Talvez eu deva voltar.
E arriscar sua posição na empresa? Isadora, esta é a feira mais importante do ano. Além disso, Marta hesitou. Ricardo também está lá. Talvez seja um sinal de que chegou a hora? Isadora suspirou, encostando a testa na fria janela. Não posso contar a ele agora, no meio de um evento profissional. Isso arruinaria tudo. Batidas na porta interromperam sua conversa. Tenho que desligar, sussurrou Isadora. Ligo depois. Do outro lado da porta estava João, seu assistente. Chefe, temos um problema. A água entrou no salão principal de exposições. Temos que reorganizar a exposição. No saguão do hotel havia um caos controlado. Técnicos instalavam desumidificadores adicionais e representantes de várias marcas negociavam novos locais para seus produtos. Ricardo, com o terno encharcado, dava ordens à equipe de reparos. Inadmissível! Gritou um dos expositores. Meus carros não podem ficar nessas condições. Compreendo suas preocupações. Ricardo manteve a calma, embora seu rosto estivesse tenso. Nossos engenheiros já estão trabalhando em uma solução. Que tal movermos a Classic Line para o vestíbulo? Isadora apareceu repentinamente ao lado dele. Lá está seco e espaçoso. Ricardo a olhou com gratidão. Em situações de crise, ela sempre conseguia manter a cabeça fria. Ótima ideia, concordou rapidamente. Por favor, me acompanhe, vou mostrar a nova localização. Na hora seguinte, eles trabalharam lado a lado, coordenando a transferência dos produtos. Isso lembrava seus primeiros anos de casamento, quando eles resolviam problemas juntos na rede hoteleira iniciante. Vejo que a situação está sob controle. Gabriela se aproximou deles carregando 2 cafés. Pensei que algo quente seria útil. Obrigada, mas preciso verificar. Isadora interrompeu quando seu celular vibrou. Mensagem de sua irmã. Caio está com febre de novo. Estamos indo para o hospital. Não, sussurrou ela. E o café escorregou de suas mãos trêmulas, derramando-se no chão de mármore. Isadora! Gabriela correu com guardanapos. A senhora não se machucou? Mas Isadora já corria em direção à saída, discando o número de sua irmã. Ricardo, sem hesitar, foi atrás dela. Isadora! Ele gritou, alcançando-a no jardim do hotel. A chuva estava ficando mais forte. O que está acontecendo? Me deixe, ela disse, tentando atender a chamada com mãos trêmulas. Deixe-me ajudar. Ele agarrou seu braço. Vejo que algo está errado. Seu filho... Meu filho? Isadora riu histericamente. Nosso filho Ricardo, nosso filho está a caminho do hospital. Um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelo ruído da chuva. Ricardo ficou petrificado, sua mão ainda no braço de Isadora. O que você está dizendo? Marta, onde vocês estão? Isadora finalmente atendeu a irmã, ignorando Ricardo atordoado. Já estou indo. Sim, pego. O primeiro trem. Isadora. Ricardo segurou seus braços, forçando-a a olhar para ele. O que significa nosso filho? Em seus olhos, lágrimas e chuva se misturavam. Os gêmeos. Temos gêmeos. Caio e Sofia. Eles têm 4 anos. E Caio está doente agora. Então me solte, eu tenho que... Gêmeos. Ricardo repetiu sem voz. 4 anos? Mas isso significa... Você estava grávida durante o divórcio? Soube 1 semana depois de assinar os papéis. Sua voz era quase inaudível no barulho da chuva. Não queria, não podia. Era para você ter voltado só por causa das crianças. Por quê? Ricardo soltou seus braços, recuando um passo. Como você pôde... Isadora! João correu para o jardim. A Mercedes mandou um motorista. Ele pode levá-la a São Paulo em 1 hora. Isadora olhou para Ricardo pela última vez. Seu rosto era uma máscara de choque e incredulidade. Então, ela se virou e correu atrás de João. Ricardo ficou na chuva, incapaz de se mover. Imagens passavam por sua mente. O ursinho de pelúcia,
Sob o assento do carro de Isadora, o desenho atrás do quebra-sol, suas saídas repentinas quando o telefone tocava. Amor, Gabriela estava na porta do hotel. Tudo bem? Você está todo molhado. Ele a olhou como se a visse pela primeira vez. Como ele diria a ela que acabara de descobrir que era pai de gêmeos de 4 anos? No mesmo instante, o Mercedes, de luxo com Isadora dentro, saía do estacionamento do hotel, salpicando poças d'água. Em sua cabeça, pensamentos se agitavam. O medo por Caio se misturava ao terror de que a verdade que ela tanto escondera finalmente tivesse vindo à tona. Ricardo voltou lentamente para o hotel, ignorando as perguntas de Gabriela. Ele entrou em seu escritório e desabou na cadeira. Sobre a mesa estavam os documentos de registro do carro reserva que eles pegaram de Isadora. Ele encarava sua assinatura, lembrando-se de todos os momentos dos últimos dias, que agora ganhavam um novo significado. Ele tinha filhos, 2 crianças, que por 4 anos cresceram sem ele, sem conhecer seu pai. Tudo por causa de sua própria arrogância, por vergonha de sua origem, pela necessidade de criar uma imagem perfeita. A chuva batia nas janelas do escritório e em sua mente ecoava uma pergunta: e agora? O hospital infantil na rua Haddock Lobo, em São Paulo, estava mergulhado na luz da tarde. Isadora estava sentada em uma cadeira de plástico perto da cama de Caio, segurando sua pequena mão quente. O menino dormia inquieto, conectado a um soro. Sofia dormia encolhida em uma poltrona ao lado, enquanto sua irmã fora buscar café. Desculpe, meu amor, sussurrava Isadora para o filho adormecido, acariciando seus cabelos escuros, tão parecidos com os cabelos do pai. Desculpe por não ter estado aqui com você. Seu telefone vibrava a cada poucos minutos, chamadas perdidas de João, mensagens dos organizadores da feira, e-mails de seus superiores. Ela os ignorava todos. Agora, só importava que seu filho estivesse com quase 40 graus de febre e pneumonia. Na mesma hora, no Hotel Copacabana Palace, em Ipanema, Ricardo estava sentado em seu escritório, olhando para a tela do laptop. Diante dele, estava aberta a página da internet do Hospital Infantil de São Paulo. Seu dedo pairou sobre o botão Agendar consulta, mas ele não conseguia se forçar a apertá-lo. Ricardo! Gabriela bateu e entrou no escritório. O serviço de buffet está esperando as decisões finais sobre o jantar de gala de hoje. Ele a olhou sem ver. Como ele poderia pensar em jantares e feiras agora? Querido, o que está acontecendo? Gabriela sentou-se na beira de sua mesa. Você está estranho desde de manhã. É por causa daquela situação com a Isadora? Sei que foi antiprofissional da parte dela. Sair assim, de repente... Ricardo sentiu algo se romper dentro dele. Preciso te contar algo. Sua voz estava rouca. Isadora. A Isadora. É minha ex-esposa. Gabriela ficou paralisada. O quê? Fomos casados por 10 anos. Nos divorciamos há 5 anos. Mas... Gabriela se levantou. Seu rosto estava pálido. Por que você não me contou? Durante todo esse tempo, eu a convidei para jantar, elogiei seu trabalho. Não é só isso. Ricardo se levantou e foi até a janela. A chuva ainda caía, obscurecendo a vista da cidade. Ela tem filhos, nossos filhos, gêmeos. Eles têm 4 anos. Um silêncio caiu sobre o escritório, tão profundo que só era possível ouvir o som da chuva lá fora. 4 anos? Gabriela finalmente recuperou a voz. Quer dizer, quando nos conhecemos... Eu não sabia. Ricardo a interrompeu. Soube há apenas algumas horas. Isadora estava grávida durante o divórcio. Nunca me contou. Gabriela desabou na cadeira. Então agora, o que você vai fazer? Eu não sei. Ele admitiu sinceramente. Um dos gêmeos, Caio, está no hospital. Ele tem febre alta e eu... Ele interrompeu, sentindo sua voz quebrar. Eu nem sei como meu próprio filho é. No hospital,
Caio finalmente abriu os olhos. Mamãe? Ele sussurrou fracamente. Estou aqui, meu amor. Isadora se inclinou sobre ele. Como você se sente? Melhor, resmungou o menino. Sonhei com meu pai. Isadora sentiu seu coração acelerar. Ah, sim. Ele estava no hotel, como naquela foto. Mas não com camisa branca, e sim com terno azul marinho. Isadora congelou. Ricardo realmente estava usando um terno azul marinho. Hoje, será que seu filho o tinha visto pela janela do carro quando eles saíram do hotel? Mamãe. Sofia acordou e se aproximou da cama do irmão. Aquele homem do hotel era nosso pai? Isadora olhou para seus rostos inocentes e sentiu as lágrimas subirem aos seus olhos. Sim, ela sussurrou. Era seu pai. E agora ele sabe sobre... A gente... Caio tentou se sentar, mas Isadora o impediu delicadamente. Sim, meu amor, agora ele sabe. Ele vai vir nos ver? Sofia subiu na cama do irmão. Isadora não sabia o que responder. Nesse momento, seu telefone vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de Ricardo. Em qual hospital vocês estão? Quero vê-lo. Quero ver nossos filhos. Seus dedos tremiam enquanto ela respondia, dando o endereço. Então ela olhou para os gêmeos. Seus olhos, tão parecidos com os olhos do pai, a olhavam com esperança e medo ao mesmo tempo. No hotel, Ricardo leu sua resposta, sentindo seu mundo virar de cabeça para baixo. Gabriela estava na porta, seu rosto era uma máscara de dor e compreensão. Vá, ela disse baixinho. Vá vê-los. Eu me encarrego da feira. Gabriela, não agora, ela negou com a cabeça. Agora você precisa conhecer seus filhos e nós conversaremos depois. Ricardo pegou seu casaco e as chaves do carro. Ao sair do hotel, seu telefone tocou. Os organizadores da feira, os investidores, a imprensa, mas ele os ignorava todos. Pela primeira vez na vida, seu mundo cuidadosamente planejado desmoronava, e ele sentia um alívio estranho. No carro, dirigindo sob a chuva até São Paulo, ele se lembrou de todos os momentos dos últimos dias. O desenho infantil no carro de Isadora, suas saídas repentinas quando o telefone tocava. A maneira como ela se encolhia quando Gabriela falava sobre planos para ter filhos. E agora ele ia conhecer seus próprios filhos. Duas criancinhas que carregavam seu sangue, suas feições, seu sobrenome. Embora este último não fosse certo. Isadora deu o sobrenome dele a elas? Elas sabiam alguma coisa sobre ele? Elas o odiariam? Elas iriam querer conhecê-lo? No para-brisa do carro, as gotas de chuva se misturavam às lágrimas que ele nem tentava conter. O corredor do hospital parecia se estender infinitamente. Ricardo caminhou lentamente, sentindo cada passo mais difícil que o anterior. Seu terno encharcado atraía os olhares das enfermeiras, mas ele não se importava. Em sua mente, centenas de pensamentos e perguntas se agitavam. Quarto 304. Ele parou na porta, sua mão pairando sobre a maçaneta. Através da janela da porta, ele viu parte do quarto. Paredes em tons pastel, equipamentos médicos e a ponta de uma cama onde uma garotinha vestida de rosa estava sentada. Pode entrar, ouviu a voz de Isadora atrás dele. Ele se virou. Ela estava a alguns passos dele, segurando uma xícara de café. Ela parecia cansada, mas seus olhos estavam atentos. Eu os preparei. O que você disse a eles? A verdade. Que você é o pai deles e que você acabou de descobrir sobre eles. Ela deu um passo em direção a ele. Ricardo, eles estavam te perguntando há muito tempo. Ele respirou fundo e abriu a porta. A primeira coisa que notou foi o cheiro de desinfetante misturado ao aroma de suco de laranja. Então ele os viu, duas crianças que eram seu reflexo perfeito de 40 anos atrás. Caio estava deitado na cama, conectado a um soro. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos, os mesmos olhos castanhos que Ricardo via todas as manhãs no espelho, o olhavam com intenso interesse.
Sofia estava sentada ao lado, apertando um urso de pelúcia. Oi, disse Ricardo, e sua voz soou estranha em seus próprios ouvidos. É verdade que você é nosso pai? Sofia perguntou sem rodeios. Ricardo sentiu algo apertar sua garganta. Sim, ele conseguiu dizer. Acabei de descobrir que sou o pai de vocês. Por que você não sabia? Caio tentou se sentar mais alto na cama. Isadora imediatamente correu para ajudá-lo. É complicado. Ricardo deu um passo em direção a eles. Mas me arrependo muito de não ter sabido antes. A mamãe disse que você estava ocupado construindo hotéis, disse Sofia, observando-o atentamente. Ricardo olhou para Isadora surpreso. Ele não esperava que ela tivesse dito alguma coisa a eles sobre ele, e certamente não de uma forma tão suave. Você tem o mesmo relógio que na foto, observou Caio, apontando para seu pulso. Que foto? A do casamento, explicou Sofia. A mamãe tem ela na gaveta. Às vezes ela mostra para a gente. Ricardo sentiu as lágrimas subirem aos seus olhos. Isadora não apenas não tinha colocado as crianças contra ele. Ela havia se cuidado para que elas conhecessem seu rosto, para que tivessem alguma ideia de quem era seu pai. Você pode se aproximar, disse Caio. Eu não estou mais tão doente. Ricardo se aproximou da cama com pernas trêmulas. De perto, a semelhança era ainda mais impressionante. Caio tinha seu nariz e sua linha das sobrancelhas. Sofia, seu sorriso e as covinhas nas bochechas. Podemos mostrar nossos desenhos para você, Sofia ofereceu, pegando um caderno colorido que estava na cômoda. O Caio desenhou todos os carros do seu hotel. Sério? Ricardo sentou-se na beira da cama, sentindo que o gelo estava sendo quebrado. Na hora seguinte, eles olharam juntos os desenhos, e as crianças contaram sobre suas vidas, sobre a escola, sobre seus brinquedos favoritos, sobre como Caio sempre comia sorvete de baunilha e Sofia de morango. Ricardo absorvia cada palavra, cada gesto, tentando compensar 4 anos perdidos. Isadora estava perto da janela, observando a cena com uma mistura de alívio e dor. Por tantos anos, ela havia imaginado esse primeiro encontro. Às vezes, como uma briga, às vezes como um confronto frio. Ela não esperava que fosse tão natural. Senhor, uma enfermeira entrou no quarto. O horário de visita acabou. Você vai ficar com a gente? Perguntou Caio, agarrando a manga do terno de Ricardo. Não hoje, meu amor. Isadora se aproximou da cama. O papai tem que voltar para Ipanema. Ele tem um trabalho importante. Mas você vai voltar? Sofia olhou para ele implorando. Ricardo engoliu em seco. Claro que vou voltar. Prometo. Quando saíram para o corredor, ficaram em silêncio constrangedor por um instante. Por quê? Ricardo finalmente perguntou. Por que você não me mostrou fotos deles todos esses anos? Você não ligou? Não. Eu estava com medo. Isadora o interrompeu. Eu tinha medo de que você voltasse apenas por obrigação. De que você fingisse assim como fingiu durante os últimos anos do nosso casamento. E eles mereciam algo de verdade. Mas você contou a eles sobre mim. Porque, apesar de tudo, eles tinham o direito de saber quem era o pai deles. Ela olhou diretamente em seus olhos. E talvez uma parte de mim sempre acreditou que o verdadeiro Ricardo, aquele que eu conhecia um dia, ainda estivesse lá em algum lugar, sob todos aqueles ternos e aparências. Ricardo se apoiou na parede, sentindo-se de repente muito cansado. E agora? Agora você volta para Ipanema. Para sua vida, para sua noiva, para a feira. Isadora ajustou a alça da bolsa. E depois veremos. Mas eles não vão a lugar nenhum, Ricardo. Eles estarão aqui quando você resolver suas coisas. Sua voz ficou mais suave. Só que desta vez, seja você mesmo, não quem você acha que deveria ser. Quando Ricardo entrava no carro, ele os viu na janela do hospital.
duas pequenas mãos, acenando para ele atrás do vidro. Ele acenou de volta, sentindo seu mundo cuidadosamente construído se desfazer em pedaços. Mas talvez, pensou ele, dando a partida no carro, isso não fosse tão ruim. Talvez, às vezes, seja preciso permitir que algo se desfaça para construir algo de novo. Desta vez, sobre fundamentos sólidos. Naquela noite, Ricardo voltou ao hotel Copacabana Palace. Ipanema estava mergulhada na escuridão úmida e seus passos ecoavam no saguão vazio. A feira foi oficialmente encerrada mais cedo devido a problemas técnicos, dizia o comunicado de imprensa preparado pela equipe de Gabriela. Em seu apartamento, ele a encontrou sentada perto da janela. Sobre a mesa havia um jantar intocado e uma garrafa de vinho quase vazia. "Como eles estão?" ela perguntou baixinho, sem se virar. Ricardo desabou na cadeira em frente a ela. "O menino, Caio, tem pneumonia, mas os médicos dizem que ele vai ficar bem. E a menina, Sofia," sua voz quebrou, "são idênticos a mim nas fotos da infância." Gabriela finalmente olhou para ele. Seus olhos estavam vermelhos. "Me diga a verdade, Ricardo, toda a verdade. Sobre você, sobre Isadora, sobre tudo." Ele respirou fundo. "Conheci Isadora na faculdade. Ela foi a primeira pessoa que viu em mim algo mais do que um menino do interior." Na hora seguinte, ele contou tudo a ela. Sobre suas origens em Minas Gerais, sobre a vergonha de sua origem, sobre como ele gradualmente construiu a fachada de um empresário ideal, até que finalmente começou a acreditar nela. Sobre como Isadora tentou romper essa fachada e como ele se escondeu cada vez mais atrás dela. "Entende?" ele finalmente disse. "Porque eu não consegui te contar a verdade sobre minha origem. Sobre Isadora? Sobre tudo isso?" "Não." Gabriela se levantou abruptamente. "Não entendo. Pensei que você me conhecesse, que você confiasse em mim e você nem me deu a chance de amar o verdadeiro você." "Gabriela, não." Ela levantou a mão, impedindo-o. "Preciso de tempo, preciso pensar em tudo isso." Quando ela saiu do apartamento, Ricardo ficou sozinho, com seus pensamentos. Ele pegou o telefone e abriu a foto que Isadora lhe enviara antes de sair do hospital. Os gêmeos dormindo abraçados. Seus filhos. Esse pensamento ainda parecia irreal. Na manhã seguinte, seu escritório recebeu a visita de Paulo, o arquiteto. "O relatório estrutural está pronto", disse ele, colocando uma pilha grossa de documentos sobre a mesa. "A situação é grave. Os alicerces... Mostre-me os verdadeiros planos do prédio." Ricardo o interrompeu. "Não aqueles que apresentamos ao IFAM, os originais." Paulo ficou pálido. "De onde?" "Pare!" Ricardo se levantou e foi até a janela. "Chega de fingir. Quero saber onde realmente estamos." Uma hora depois, a verdade estava diante dele, espalhada em planos e gráficos. O hotel estava em estado muito pior do que tinham oficialmente admitido. Tentar esconder isso do IFAM poderia resultar em uma catástrofe. "O que o senhor pretende fazer?" perguntou Paulo, quando Ricardo ficou em silêncio por um longo tempo. "Vamos fazer o que deveríamos ter feito desde o início. Reforma completa, conforme a lei e a boa construção. Mas os custos... Vou vender o apartamento em São Paulo e os carros, tudo o que era apenas para ostentação." Depois que o arquiteto saiu, Ricardo ligou para o hospital. Isadora atendeu. "Como está o Caio?" "Melhor. A febre baixou." Ela hesitou. "Ele perguntou por você de manhã." "Isadora..." Ricardo fechou os olhos. "Desculpe. Por tudo. Por não ter conseguido ser eu mesmo. Por ter te forçado a fingir ser alguém que você não era." Do outro lado da linha, um longo silêncio. "Isso foi há muito tempo." Isadora finalmente disse. "Nós dois éramos diferentes. Mas você mudou. Você encontrou seu caminho. E eu ainda estou fingindo." "Então pare." Sua voz estava suave. "Eles vão te amar como você é. Acredite em mim.
Tentei contar a ele sobre aquele pai imaginário, perfeito, mas eles sempre preferiam as histórias sobre o verdadeiro. Sobre o menino que veio do interior para São Paulo com uma mala e grandes sonhos. Ricardo sentiu as lágrimas subirem aos seus olhos. Você contou a ele sobre isso? Claro, era a única história verdadeira sobre você que eu conhecia. Depois de terminar a conversa, Ricardo ficou sentado em seu escritório por um longo tempo. Diante dele estavam os documentos, os planos do hotel que precisavam ser totalmente redesenhados, os papéis do divórcio de 5 anos atrás, que nunca mencionaram as crianças, a foto dos gêmeos em seu telefone. De repente, seu olhar caiu sobre um velho caderno que ele sempre carregava no bolso da jaqueta. Ele o abriu na primeira página, onde anos atrás ele havia escrito seu sonho. Construir algo duradouro, algo de verdade. Ele sorriu amargamente. Por tantos anos, ele construiu fachadas, e agora, quando tudo estava desabando paradoxalmente, ele sentia que finalmente poderia começar a construir algo verdadeiro. Ele se levantou e foi até a janela. A chuva finalmente havia parado e os primeiros raios de sol rompiam as nuvens. No pátio do hotel, os funcionários estavam embrulhando os últimos produtos da exposição interrompida. Entre eles, havia um Mercedes prata, o carro de Isadora, que havia iniciado toda essa história. Ricardo observou a luz se refletindo em sua pintura. E pela primeira vez em anos, ele sentiu que sabia o que deveria fazer. Mesmo que isso significasse destruir tudo o que ele havia construído até agora. 2 semanas depois, Tomás estava sentado em seu escritório em São Paulo, revisando os documentos da venda do apartamento. Sua vida antiga estava sendo metodicamente embalada em caixas e avaliada por peritos. Sobre a mesa havia uma foto dos gêmeos, a primeira foto oficial com o pai, tirada na semana anterior, quando Micael recebeu alta do hospital. Senhor Tomás, sua assistente entrou no escritório. O arquiteto responsável pela restauração está esperando na videoconferência. Tomás ajeitou a gravata. Já não era Hermès, mas uma simples de algodão que comprara em uma loja de departamento. Conecte-me. Na tela apareceu o rosto sério da arquiteta doutora Margarida Albuquerque. Senhor Pereira, analisei sua nova proposta de reforma do Hotel Real Residência. E o que a senhora acha? Sinceramente, o senhor é o primeiro investidor que propôs uma reconstrução completa dos elementos históricos, em vez de procurar atalhos e compensações. O rosto dela se suavizou, mas os custos serão enormes. Eu sei, por isso estou vendendo tudo o que não é essencial. Após o fim da conversa, Tomás olhou para o relógio. Eram 3 da tarde, a hora em que havia prometido ligar para as crianças. Discou o número de Ana. Oi? Ela atendeu no primeiro toque. Eles estão esperando há 1 hora. Papai! Ouviu a voz animada de Sofia. Adivinha o que eu desenhei hoje? Um hotel? Perguntou, sorrindo involuntariamente. Como você sabia? Em sua voz havia espanto. Porque você sempre desenha hotéis, respondeu Miguel ao fundo. Papai, quando o senhor vem? O senhor prometeu que nos mostraria um hotel de verdade por dentro. No fim de semana, assegurou Tomás. Também trarei uma surpresa. Depois da ligação com as crianças, ele ficou sentado por um bom tempo, olhando para a vista da janela. São Paulo havia mudado muito nesses anos, mas ele mesmo havia mudado. Conseguia ser o pai de que eles precisavam. Sua reflexão foi interrompida por uma batida na porta. Na soleira estava a Alexandra. Podemos conversar? Perguntou ela baixinho. Ele acenou com a cabeça, indicando a poltrona em frente à mesa. Nas últimas 2 semanas, eles quase não se viram. Ela ocupada em salvar sua reputação na área de design depois do fracasso na feira, ele absorto em tentar conciliar a nova vida com a antiga. Você está vendendo o apartamento, disse, ela percebendo os documentos na mesa. Sim,
E a maioria das coisas, o dinheiro vai para a reforma do hotel. Em nossos planos, o grande casamento na Toscana, a casa em Ipanema. Tomás olhou diretamente em seus olhos. Esses nunca foram nossos planos verdadeiros, Alessandra. Era mais uma fachada que eu construía. Ela tirou a aliança de noivado e a colocou sobre a mesa. Sabe o que é pior? Se você tivesse sido honesto comigo desde o início, talvez eu entendesse tudo. Talvez eu até amasse o seu verdadeiro eu. Aquele que tinha vergonha de sua origem, que cometia erros, que era humano. Desculpa, disse ele sinceramente. Você não merecia tudo isso. Não, eu não merecia. Ela se levantou, arrumando a bolsa. Mas seus filhos merecem um pai que finalmente seja ele mesmo. Quando ela saiu, Tomás pegou o telefone e discou um número que não discava há anos. Alô? Ouviu a voz rouca de seu pai. Pai, sou eu, Tomás. Podemos conversar? Naquela mesma noite, Ana estava em seu apartamento ajudando os gêmeos a arrumar os brinquedos para o encontro de fim de semana com o pai. Mamãe! Sofia interrompeu a arrumação cuidadosa das bonecas na mala. O papai vai morar com a gente? Ana sentiu o coração apertar. Não, querida, o papai tem o seu apartamento. Mas por quê? Miguel parou de arrumar os carrinhos. A gente é uma família. É complicado. Ana abraçou os dois. Às vezes os adultos precisam de tempo para encontrar o caminho certo. Como naquela história do labirinto? Perguntou Sofia. Mais ou menos. Ana sorriu entre lágrimas. Mas o mais importante é que o papai ama muito vocês e quer fazer parte da vida de vocês. Mais tarde, quando as crianças já estavam dormindo, Ana olhava fotos antigas no laptop. Uma em particular chamou sua atenção. Ela e Tomás no fundo de seu primeiro apartamento juntos, jovens e risonhos. Naquela época, tudo parecia mais simples. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Tomás. Conversei com meu pai. Ele quer conhecer os netos. Que tal irmos para o interior de Minas Gerais no próximo fim de semana, todos juntos? Ana ficou olhando para a tela por um longo tempo. Aquela proposta significava mais do que uma simples visita familiar. Era um sinal de que Tomás finalmente estava pronto para enfrentar seu passado. Tudo bem, respondeu ela. Mas primeiro temos que preparar as crianças para esse encontro. No quarto, os gêmeos dormiam abraçados, como sempre. Na parede estava seu desenho mais recente, a família em frente ao hotel. Desta vez, eles desenharam todos, eles, a mãe, o pai e duas pessoas mais velhas que ainda não conheciam. Os avós do interior de Minas Gerais. Ana ficou na porta, olhando para aquele esboço infantil do futuro que eles tinham para construir. Talvez não fosse perfeito, como aqueles catálogos de decoração que Tomás costumava folhear. Talvez fosse um pouco quebrado, um pouco colado, mas pelo menos seria verdadeiro. O velho Fusca de Tomás seguia lentamente pela estrada de terra no interior de Minas Gerais. Ele havia substituído sua coleção de carros de luxo que foram colocados à venda. Ana estava sentada ao lado dele e no banco de trás, os gêmeos observavam com fascínio os campos e plantações que passavam. Papai, o senhor morou aqui mesmo? Perguntou Miguel, encostando o nariz no vidro. Sim. Tomás sentiu a voz falhar na garganta. Naquela casa na colina. A antiga casa da família Pereira surgiu atrás da curva. Uma casa de madeira com varanda coberta de era, cercada por um pomar. Na frente da casa estava seu irmão mais novo, Paulo, com os braços cruzados. Você tem certeza de que essa é uma boa ideia? Perguntou Ana em voz baixa, vendo a tensão no rosto de Tomás. Não! Ele admitiu sinceramente, mas é a única ideia certa. Quando eles desceram do carro, o silêncio ecoava. Paulo os olhava sem dizer nada. Seu rosto era uma máscara difícil de decifrar. Mas quando ele viu os gêmeos, algo em seus olhos mudou. Então é verdade, disse ele aproximando-se. Eles têm seus olhos, Tomás. Paulo,
Tomás deu um passo na direção dele. Desculpa, por tudo. Por um instante, eles ficaram em silêncio, e então Paulo balançou a cabeça e sorriu torto. O pai está no pomar, como sempre. O velho Pereira estava sentado em um banco de madeira entre as macieiras, com a bengala apoiada nos joelhos. Quando viu a família se aproximando, levantou-se lentamente. Bom dia, pai, disse Tomás, sentindo-se de repente como um adolescente. O homem mais velho olhou para o filho, para Ana e finalmente para os gêmeos que se agarravam à mãe. São Miguel e Sofia, apresentou-os Tomás. Seus netos. Eu sei, a voz do velho Pereira era áspera. Eles têm a sua expressão quando pensam em alguma coisa. Você também franzia a testa assim quando era pequeno? Sofia foi a primeira a quebrar o gelo. Aproximou-se do avô e perguntou diretamente. É verdade que o papai dirigia o trator? O velho Pereira riu roucamente. Dirigia e já caiu no... Riu algumas vezes porque era muito ambicioso. Sempre queria ir mais rápido, mais alto. O senhor pode nos contar mais? Miguel se juntou à irmã. E vocês querem ver onde o papai brincava quando era pequeno? As crianças assentiram entusiasticamente. O velho Pereira caminhou para o fundo do pomar, mostrando-as os balanços antigos na macieira e contando histórias da infância de Tomás. Ana ficou ao lado de Paulo, observando a cena. Ele sempre foi tão severo? Perguntou ela em voz baixa. Não, Paulo balançou a cabeça. Ele ficou assim quando Tomás foi embora e começou a fingir que tinha vergonha da gente. Isso o quebrou. Na cozinha cheirava a torta de maçã. A mãe de Tomás, até então ocupada no forno, finalmente sentou-se à mesa. Deveríamos ter sabido, disse ela, olhando para os netos comendo o bolo, que algo estava errado, que você estava escondendo não só a si mesmo, mas também eles. Mãe. Tomás sentiu a familiar pontada de vergonha. Ele não sabia sobre eles, interrompeu Ana. Foi minha decisão, meu erro. A velha Pereira olhou para ela pensativamente. Eu entendo o porquê. Eu conhecia meu filho. Eu sei o quanto ele queria escapar de tudo isso. Fez um gesto abrangendo a cozinha, a casa, o pomar pela janela. Mas isso vai mudar, disse Tomás. Eu tenho um plano. Todos o olharam com curiosidade. O hotel em Curitiba precisa de uma reconstrução completa. Quero fazer algo autêntico. Um lugar que celebre as tradições brasileiras, o artesanato verdadeiro. Ele respirou fundo. E eu quero que a fazenda da família faça parte disso. O que você quer dizer? Perguntou Paulo. Produtos orgânicos para o restaurante do hotel. Oficinas de artesanato tradicional para os hóspedes. Mostrar como é a agricultura brasileira de verdade, não aquela estilizada para turistas. O velho Pereira, que havia voltado do pomar com os netos, apoiou-se pesadamente na moldura da porta. Você acha que alguém vai se interessar por isso? As pessoas estão cansadas de artificialidade, respondeu Tomás. Elas procuram algo verdadeiro. Eu mesmo... Ele parou, procurando palavras. Eu mesmo estou cansado de fingir. E sua jovem noiva, disse a mãe. Aquela designer de interiores? Não tenho mais noiva, disse Tomás baixinho. Nem apartamento em São Paulo, nem coleção de carros. Restou apenas o que é verdadeiro. Ana observava a família Pereira processar essas informações. Ela viu um traço de orgulho no rosto do velho Pereira, Paulo deixar de apertar os maxilares e a mãe enxugar uma lágrima discretamente. Vamos precisar de mais maçãs para a torta, disse a velha Pereira finalmente, se ela for servida no restaurante. Essa foi sua maneira de dizer sim. À noite, quando os gêmeos dormiram no antigo quarto de Tomás, os adultos estavam na varanda. O sol se punha sobre o pomar, pintando o céu de rosa. Sabe, disse Paulo ao irmão, eu sempre achei que você tinha vergonha da gente, porque nós ficamos na fazenda. Não, Tomás balançou a cabeça. Eu tinha vergonha de mim mesmo, de não conseguir ter orgulho de onde eu vim.
Ana olhava para os irmãos conversando depois de anos de silêncio, para os velhos Pereira de mãos dadas, para o pomar banhado nos últimos raios de sol. Tudo isso lembrava-a de sua primeira visita a este lugar, quando eles eram um jovem casal. Naquela época, Tomás não soube valorizar a beleza do local, muito ocupado planejando a fuga para um mundo melhor. E agora tudo finalmente parecia estar no lugar certo, mesmo que a estrada para este lugar tenha sido longa e cheia de curvas. O outono se espalhou sobre Curitiba em uma paleta de cores quentes. No Real Residência, as obras de reforma estavam intensas, e Tomás, vestido com jeans e camisa simples, conduzia uma reunião com a equipe de construção no antigo salão de baile. Essas vigas de madeira são originais, do século XIX, explicou ele, apontando para os elementos estruturais expostos. Eu quero que elas fiquem visíveis, que os hóspedes vejam a verdadeira história deste lugar. Pedro, o arquiteto, que inicialmente era cético em relação à nova visão, agora acenava com a cabeça entusiasmado. Podemos também expor os tijolos originais em parte das paredes e aqueles azulejos antigos na antiga cozinha. Eles foram interrompidos pelo som de risos infantis. Miguel e Sofia correram para o salão, seguidos por Ana, ofegante. Desculpa, disse ela. Eles estavam tão animados para mostrar os desenhos novos para você que eu não consegui impedi-los. Papai, papai! Sofia correu para Tomás, mostrando um desenho. Eu desenhei nosso quarto no hotel! Tomás se abaixou para examinar melhor o desenho. Nosso quarto? É, Miguel se juntou à irmã. O senhor disse que poderíamos dormir aqui às vezes quando estiver pronto. Tomás olhou para Ana interrogativamente. Ela acenou levemente com a cabeça. Sim, eles poderiam ficar mais tempo. Ela estava negociando a transferência para o escritório de Curitiba. Olha! Sofia apontou para manchas coloridas no desenho. Aqui vão os livros, aqui a cama e aqui a janela com vista para o jardim botânico. E lembra o que eu falei sobre esse quarto? Perguntou Tomás. Que era o quarto da sua bisavó, respondeu Sofia orgulhosamente, e que ela tinha uma oficina de tecelagem. Tomás sentiu o coração se encher de orgulho. Suas filhas não só se interessavam pela história do local, como também queriam fazer parte dela. Senhor Pereira, um dos trabalhadores interrompeu o momento. Encontramos algo durante os trabalhos no porão. Nas antigas caves do hotel, entre barris e móveis empoeirados, os trabalhadores encontraram um baú cheio de documentos, antigas notas fiscais, cartas, fotografias. Entre eles estava o diário da bisavó de Tomás, descrevendo a vida na casa no início do século XX. Isso é um tesouro, disse Tomás, virando delicadamente as páginas amareladas. Não só para a família, mas para todo o projeto. Ana sentou-se ao lado dele no velho baú. Você está pensando na mesma coisa que eu? Que isso deveria fazer parte do museu do hotel? Sim, ele sorriu. Lembra que você sempre dizia que os hotéis deveriam contar histórias? Lembro que você preferia o minimalismo moderno e as superfícies cromadas. Eu era idiota, ele admitiu sinceramente. Eu queria tanto escapar do passado que quase perdi o futuro. À noite, quando as crianças já dormiam no apartamento improvisado que eles alugaram perto do hotel, Ana e Tomás estavam na varanda, examinando os documentos antigos. Olha, Ana apontou para uma das fotos. Sua bisavó na oficina de tecelagem. Sofia tem o sorriso dela. E Miguel a teimosia dela, acrescentou Tomás. Você viu como ele insistiu hoje em carregar sozinho aqueles livros pesados? Todo pai. Ana sorriu gentilmente. Tomás guardou os documentos e olhou para ela seriamente. Ana, eu sei que muitas coisas aconteceram entre nós, que eu não posso simplesmente esperar. Você não pode. Ela o interrompeu suavemente. Mas podemos tentar construir algo novo, não para nós,
mas para eles. E se por acaso descobrirmos que esse algo novo também é para nós? Ana ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a paisagem noturna de Curitiba. Um passo de cada vez, Tomás. Primeiro temos que aprender a ser pais. O resto virá por si só, se tiver que vir. No dia seguinte, Tomás foi para o interior de Minas Gerais. Na fazenda da família, seu pai e seu irmão estavam trabalhando no plano de transformar parte do pomar em uma fazenda educativa modelo. Aqui podemos fazer uma trilha educativa. Paulo apontou para o mapa. Vamos mostrar às crianças como as maçãs crescem, como elas são colhidas. E aqui, acrescentou o velho Pereira, sua mãe quer organizar oficinas de culinária. Já encomendou um forno novo para o pão. Tomás olhava para o entusiasmo deles com crescente emoção. Alguns meses antes, ele tinha medo de vir aqui. E agora, aquele velho pomar estava se tornando parte integrante de sua nova visão. Você vai ter que ensinar Miguel a dirigir o trator, ele disse ao irmão. Ele não para de falar nisso desde a última visita. E eu vou ensinar Sofia a reconhecer as espécies de maçãs, acrescentou o pai. Ela tem um bom olho para os detalhes, como a avó dela. À noite, quando voltou para Curitiba, encontrou Ana e as crianças na cozinha improvisada do hotel. Eles estavam experimentando uma receita de torta de maçã da avó Pereira. Como foi em Minas Gerais? Perguntou Ana, enquanto as crianças estavam ocupadas medindo a farinha. Bom, respondeu ele, beijando os gêmeos no topo da cabeça. Pai, e Paulo já tem planos para os próximos 10 anos. E você, quais são seus planos? Tomás olhou para a cozinha, suas filhas com farinha até os cotovelos, Ana com uma mecha de cabelo solta do coque, o cheiro do bolo assando. Aquele não era mais o mundo estilizado ao qual ele tentava desesperadamente se adaptar. Era algo muito melhor. O plano é simples, disse ele, estar aqui com vocês e finalmente parar de fugir. Um ano depois, o Hotel Real Residência se preparava para a reinauguração. Uma manhã de outono enchia de luz o interior renovado, onde elementos tradicionais se harmonizavam com soluções modernas. No antigo salão de baile, transformado em museu do hotel, Tomás, junto com os gêmeos, colocava os últimos objetos nas vitrines. E essa foto da vovó também vamos colocar aqui? Sofia segurava cuidadosamente uma foto antiga de uma jovem mulher perto de uma oficina de tecelagem. Sim, Tomás pegou delicadamente a foto e a colocou na vitrine. Isso fará parte da exposição sobre as famílias que moraram nesta casa ao longo das gerações. Assim como nós agora? Perguntou Miguel, que estava tentando limpar o vidro da vitrine, deixando pequenas marcas de dedos. Exatamente. Tomás sorriu, dando ao filho um pano limpo. Só que nós não só moramos aqui, mas também contamos as histórias deste lugar. Ana apareceu na porta, segurando um tablet com os últimos relatórios. Seu escritório na filial curitibana da empresa automobilística ficava a poucos quarteirões de distância. Os primeiros hóspedes chegam em 1 hora, ela lembrou. E vocês dois ainda estão com roupas de trabalho. Já vamos nos arrumar. Tomás piscou para as crianças. Certo, ajudantes. Quando ficaram sozinhos, Ana foi até a vitrine com as fotos antigas. Ainda não consigo acreditar que isso está acontecendo, disse ela baixinho. Lembra que você sonhava com uma rede de hotéis modernos para negócios? Aquele homem me parece um estranho agora, respondeu Tomás, ficando ao lado dela. Como se eu estivesse olhando para alguém que eu tentava ser, mas nunca fui de verdade. No saguão do hotel, os funcionários já se movimentavam. A maioria deles era das cidades vizinhas. Tomás insistiu em contratar pessoas que conhecessem as tradições e histórias locais. No restaurante do hotel, o chefe estava recebendo
A entrega de maçãs frescas do pomar da família Pereira. Papai! Miguel desceu as escadas correndo, já com um terno de gala. Vovô ligou, eles já estão a caminho. Um carro familiar parou em frente ao hotel. O velho Pereira, apesar de seus 80 anos, estava dirigindo sozinho. Ao lado dele estava sua esposa e atrás, Paulo com sua esposa e seu filho recém-nascido. Como está nosso pequeno hoteleiro? A avó Pereira abraçou imediatamente os gêmeos. Estão ajudando o pai? Eu arrumei os objetos, Sofia se gabou. E eu limpei as vitrines, acrescentou Miguel. E dá para ver, resmungou Paulo, apontando para as marcas de dedos no vidro. Neste momento, um carro elegante parou em frente ao hotel e Alexandra desceu. No último ano, sua empresa de design tornou-se um dos principais parceiros na renovação de monumentos históricos em Curitiba. Tudo ficou lindo, disse ela, cumprimentando a família. Seus olhos se fixaram em Tomás por um instante. Não havia mais a tensão antiga entre eles, apenas uma compreensão serena. Fiquei feliz que você tenha vindo. Ana se aproximou dela. Sofia não para de falar daquelas oficinas de design que você prometeu dar. No restaurante do hotel, onde a inauguração oficial aconteceria em 1 hora, o chefe estava terminando de decorar o bolo. No topo, havia uma miniatura do hotel feita de glacê, e ao redor, pequenas maçãs de marzipan. Tudo pronto? Perguntou Tomás, entrando na cozinha. Quase, respondeu o chefe. Só falta... Ele parou porque os gêmeos correram para a cozinha. Papai, papai, Sofia gritou. No museu tem uma senhora que disse que conhecia a bisavó. E ela tem fotos antigas, acrescentou Miguel. Tomás olhou para Ana interrogativamente, que acabara de entrar com as crianças. Ela acenou com a cabeça. Também estava intrigada. No museu, uma senhora mais velha os esperava com um álbum de fotografias. Descobriu-se que sua mãe trabalhava na oficina de tecelagem da bisavó de Tomás. Nas fotos, via-se a vida cotidiana da casa quase um século atrás. Os trabalhadores entrando pelo portão, as crianças brincando no pátio, as mulheres nos teares. Isso é um tesouro, disse Tomás, passando delicadamente o álbum. A senhora permitiria que fizéssemos cópias para nossa exposição, sob uma condição. A senhora mais velha sorriu. Que vocês mantenham essas histórias vivas. Que este hotel seja não só um lugar para se hospedar, mas também um guardião da memória. Eu prometo, respondeu Tomás, e suas filhas acenaram com a cabeça seriamente. 1 hora depois, quando os primeiros hóspedes começaram a chegar, para a inauguração oficial, Tomás estava em um pequeno palco no saguão principal. Ao lado dele, Ana segurava as mãos dos gêmeos, que mal conseguiam conter a excitação. Na primeira fila, o velho Pereira estava sentado com sua esposa, seu rosto severo suavizado pelo orgulho. Bem-vindos ao Hotel Real Residência, começou Tomás. Mas, acima de tudo, bem-vindos à casa que, ao longo das gerações, foi testemunha da história de muitas famílias. Hoje iniciamos um novo capítulo dessa história. Quando ele terminou o discurso, Miguel puxou sua manga. Papai, podemos mostrar a eles nosso quarto secreto? Que quarto secreto? Ana arqueou uma sobrancelha. Aquele na torre, explicou Sofia. Onde poderemos nos reunir todos, mesmo quando houver hóspedes. Tomás e Ana trocaram olhares. Ao longo do último ano, eles lentamente reconstruíram seu relacionamento, aprendendo a ser pais primeiro, depois amigos e agora, talvez algo mais. Isso não precisa ser secreto, disse Tomás, abraçando os três. Pode ser simplesmente nossa casa. Mais tarde, enquanto os hóspedes visitavam o hotel e a torta da avó Pereira era servida no restaurante, Tomás estava na janela de seu escritório.
Daquele ponto, ele podia ver o jardim botânico banhado pelos raios do sol poente, podia ouvir as risadas das crianças vindas do museu, onde Paulo contava histórias sobre o velho pomar. Ana ficou ao lado dele, seus braços se tocando levemente. "Em que você está pensando?" perguntou ela. "Nos fundamentos", respondeu ele. "Não aqueles do hotel, os verdadeiros." Ela o olhou interrogativamente. "Por anos construí sobre mentiras e aparências", explicou ele. "Só agora entendo que os verdadeiros fundamentos não são mármore e superfícies cromadas. São as pessoas, a família, a história, a verdade." Ana pegou sua mão. Eles não precisavam de mais palavras. Atrás deles, o hotel estava cheio de vida, cheio de risos, conversas, o cheiro de bolo recém-assado. À frente deles estendia-se o futuro, talvez não perfeito, talvez não tão brilhante quanto aquele que eles sonharam um dia, mas verdadeiro. E às vezes isso é o mais importante, encontrar a coragem de ser verdadeiro. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Até o próximo vídeo.